Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais uma emissão de Saúde na Comunidade. O tema desta semana é bulimia e anorexia e para isso contamos com a presença de Cátia Ferreira, psicóloga estagiária do UTAD. Desde já queremos agradecer a sua presença e disponibilidade e para enriquecer este debate formulamos algumas questões. Em primeiro, o que são perturbações alimentares e por que surgem? É assim, num primeiro momento, importa referir que estas perturbações alimentares afetam cerca de 10% da população portuguesa e elas são, sobretudo, caracterizadas por psicopatologias que se associam a alterações do comportamento alimentar, mas são consideradas perturbações quando estas patologias e estas alterações no comportamento acabam por ser disfuncionais e também acabam por trazer repercussões ao comportamento do indivíduo. Por exemplo, afeta-os ao nível emocional, ao nível físico, a vários níveis. De um modo geral, trata-se de um conjunto de perturbações que, de certa forma, envolvem emoções, atitudes e comportamentos que geram e que estão relacionados em torno de tudo aquilo que envolve a alimentação, tudo aquilo que envolve o peso e a imagem corporal de uma pessoa. Como é que elas surgem? Que foi como me perguntou. Estas perturbações surgem maioritariamente em pessoas que sofrem de rejeição social, rejeição familiar, ou que basicamente se rejeitam elas próprias, ou seja, que não se aceitam tal e qual como elas são. E também há uma população bastante particular da nossa sociedade que poderá também desenvolver estas perturbações, que são, por exemplo, as modelos, algumas ginastas, bailarinas. Porquê? Porque recebem uma grande pressão social da sociedade e que faz com que queiram atingir um ideal de beleza que a sociedade estipulou. E por isso mesmo acabam por alterar o seu comportamento alimentar para atingir esse mesmo ideal, não é? E que acaba depois por, muitas das vezes, colocar em risco as suas vidas e as perturbações alimentares poderão depois também levar à morte, que é uma coisa que muita gente, as pessoas não sabem, não é? Que poderá levar à morte. A seguinte questão vai de encontro o que distingue a bulimia da anorexia. Pronto, começando pela anorexia, normalmente surge na adolescência, mas também poderá surgir na idade adulta. 80 a 90% dos casos são mulheres e 10% são homens. No entanto, este número tem aumentado significativamente, uma vez que há cada vez mais homens a padecer deste tipo de patologia. Falando da doença em si, a anorexia, ela caracteriza-se por uma perda significativa de peso, que está muito associada a dietas extremamente rígidas que as pessoas adotam. E porquê? Porque têm uma imagem distorcida de si. Ou seja, elas são magras, mas quando se veem ao espelho, veem-se gordas. E o facto de terem este medo de engordar faz com que elas adotem várias técnicas e várias estratégias para perder esse peso. Por exemplo, adotam dietas rígidas, praticam exercício físico de forma muito excessiva, fazem jejuns prolongados também. E isto tudo para quê? Para não engordarem, basicamente. Relativamente à bulimia, esta não é tão comum como a anorexia, mas ocorre cada vez mais casos em mulheres do que em homens. A bulimia, ao contrário da anorexia, que consiste sobretudo numa perda significativa de peso, aqui não há recusa em alimentar-se. Aqui há uma ingestão compulsiva de alimentos, que faz com que a pessoa, depois de comer, sinta um certo remorso, uma certa culpa, que depois, para tirar essa culpa, faz o quê? Recorre, por exemplo, à indução do vómito, recorre a diuréticos, a laxantes, para quê? Para vomitar, para expulsar tudo aquilo que ingeriu e que, de certa forma, o organismo acaba por não conseguir absorver as propriedades desses mesmos alimentos. Tanto uma como outra estão muito associadas ao medo de engordar, mas a anorexia acaba por ser mais visível aos olhos dos outros, não é? Algo que é mais físico, enquanto que a bulimia nem sempre nos apercebemos quem é que tem bulimia ou não, porque só se consegue ver isso através do comportamento da pessoa. Quais os sinais de alerta e sintomas associados à anorexia e bulimia? Pronto, relativamente à anorexia, normalmente as pessoas dizem mil e uma desculpas para evitar comer, para saltar refeições, negam muita fome, ou seja, elas nunca têm fome, são pessoas que praticam exercício físico de forma muito exagerada, são pessoas que se isolam socialmente. E porquê? Porque evitam fazer jantares, evitam ir a aniversários. Para quê? Para evitarem comer aquilo que não devem ou aquilo que elas acham que é errado. São pessoas que controlam calorias, pessoas que evitam alimentos mais gordos. São pessoas que, a nível físico,
apresentam uma fraqueza muscular muito significativa, uma magreza extrema. São pessoas com uma pele muito seca e muito amarelada. Elas acabam por ficar também com as unhas muito frágeis, com o cabelo muito frágil. São pessoas também com uma ansiedade extrema, porque estão sempre à espera, ok, que desculpa é que eu vou dar agora para não comer, não é? O que é que eu vou dizer aos outros para não comer? E também estão constantemente numa luta com o peso, porque elas nunca conseguem atingir o seu ideal, e estão sempre numa luta com o peso. Basicamente, são esses os principais sintomas que devemos estar atentos. Relativamente à bulimia, aqui já não é algo tão visível como a anorexia, não há uma magreza extrema. No entanto, porque há pessoas que não são magras e têm bulimia. O que é que acontece? Nós temos que estar atentos ao comportamento dessa pessoa, ou seja, se a pessoa ingere grandes quantidades de alimentos assim, de forma compulsiva e se depois, logo de seguida, acaba por ir vomitar ou fazer outro tipo de comportamentos para expulsar aquilo que ingeriu. Existe também uma oscilação no peso, existe também uma fraqueza muscular, existe também... São pessoas que normalmente acabam por querer ser aceites na sociedade e por isso que adotam este tipo de comportamento. Ao nível da cavidade oral, por exemplo, encontra-se bastante inflamada e dorida por causa dos vômitos constantes, a dentição fica bastante fragilizada devido à acidez do vômito e basicamente são estas as manifestações destas perturbações alimentares. E por último, a última questão que nos surge é: existe tratamento para estas perturbações? Sim, existe tratamento. Normalmente as pessoas com bulimia procuram mais rapidamente ajuda do que as pessoas com anorexia, têm mais consciência do seu comportamento, enquanto que uma pessoa com anorexia nós dizemos que ela está magra, mas na ideia dela ela não acredita nisso, porque ao espelho vê-se gorda. Então é muito mais difícil ela procurar ajuda, porque acha que está a fazer a ter o melhor comportamento. Relativamente ao tratamento em si, este acaba por ser constituído por uma equipa multidisciplinar. Temos o contributo de psicólogos, de psiquiatras, de nutricionistas, de médicos de família, que todos juntos acabam por ajudar este tipo de pessoas, com este tipo de perturbações. Por exemplo, ao nível da psicologia, existe a terapia individual, não é? Em que a pessoa acaba por falar dos seus sentimentos e pensamentos negativos acerca de si, acaba por aceitar-se melhor. Ao nível, existe também, por exemplo, terapias familiares, que é dar a conhecer a doença à família e dar-lhes técnicas para lidarem com a pessoa doente. Temos grupos de ajuda, onde a pessoa doente acaba por partilhar as suas experiências e verificar que não são as únicas, não é? Que estão naquela situação. Ao nível do nutricionista, por exemplo, ele faz um acompanhamento nutricional que acaba por estipular um plano alimentar adequado às suas características e objetivos. Depois, em casos também mais extremos, poderemos ter o auxílio da medicação, porque muitas vezes estas perturbações desenvolvem depressões, ansiedades mais patológicas e poderá ser necessário recorrer à farmacologia. E depois temos, em casos mais extremos, poderá ser necessário o internamento hospitalar. Ok, muito obrigada. Queremos mais uma vez voltar a agradecer a sua presença. Fechamos assim mais um programa de saúde na comunidade. Até lá, fiquem atentos às nossas redes sociais e partilhem as vossas dúvidas e até lá tenham uma boa semana.